Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Chegamos ao episódio 7, esse episódio, como prometido, onde a gente vai falar um pouco sobre a ordem antiga e como isso chega na teologia cristã, mais especificamente a herança de Platão e Aristóteles, como isso se conecta com os pais da igreja. E então vou usar aqui como referência, obviamente, Platão e Aristóteles, né? Vamos falar um pouco sobre a cidade ideal, essa ideia de, dentro do contexto grego, da alma tripartida, e também dentro do contexto aristotélico, falarmos da virtude, da política, da amizade cívica, e como isso desemboca em Agostinho, né? Nas obras monumentais da Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e então no seu discípulo Tomás de Aquino, onde ele vai trabalhar a questão das virtudes políticas e ordem natural, até chegar então em Clemente de Alexandria, esse que faz uma síntese entre filosofia grega e fé cristã. Quando você olha a tradição platônica e aristotélica da ordem, é muito importante a gente entender que muito antes da teologia cristã se articular sistematicamente, os gregos antigos eles também já buscavam compreender a relação entre o cosmo, a política e a alma humana. Quando você olha Platão e Aristóteles, para eles, a ordem era expressão da harmonia entre o ser e o bem. Já falamos disso aqui. E a filosofia política nesse contexto não era apenas uma ciência do governo, mas era a busca por uma vida boa. E vida boa aqui, pessoal, não é a vida da farra, mas é a vida justa, aquela que é orientada para, a palavra do grego, orientada para o telos, que é aquele que é o fim último, ou seja, uma vida com propósito, tá bom? E Platão via a ordem como esse reflexo da realidade transcendente. Em sua obra, a sua principal obra, a República, como eu já mostrei aqui no módulo 1, ele propõe que a cidade justa é aquela em que cada parte cumpre a sua função. E daí ele vai trabalhar que os sábios eles governam, os guardiões protegem, os produtores sustentam. E para ele essa harmonia é um espelho da alma bem ordenada e de um mundo das ideias onde habita o bem absoluto. Então, na cabeça de Platão, a política, assim, ela é uma tarefa espiritual. O governante, ele é um filósofo, alguém que contemplou o bem e agora traduz isso em justiça. Olha que fantástico. Quando você olha a Aristóteles, né, por sua vez, ele parte de uma abordagem que eu diria muito mais concreta. Quando você olha, por exemplo, a obra A Política dele, ele descreve diferentes formas de governo ali e ele defende que a ordem surge da prática da virtude na vida em comunidade. A polis, ela é o lugar onde o homem realiza a sua natureza racional e ética, e a justiça é a virtude central. E ele vai dizer que a boa ordem política é aquela que promove esse bem comum. Ou seja, para Aristóteles, a ética e a política são inseparáveis. Gente, quanto isso é importante para nós, né? Eu ainda não vou fazer as aplicações dentro do nosso contexto adventista, mas isso me chama muita atenção, porque quando você perde a ética no contexto eclesiástico, aí a política boa deixa de ser política e o que você vai ver é politicagem, tá bom? Por quê? Porque a ética e a moral é o fundamento. Então, a cidade bem governada para Aristóteles, ela é uma cidade que é como uma escola de virtude. Quanto isso tem a ver com o nosso contexto? Nossas assembleias, nossas comissões não são apenas espaços deliberativos para a gente votar. São verdadeiras escolas de virtude. E esses ambos filósofos aqui, Platão e Aristóteles, eles concordam que a ordem não é imposta de fora, ela é cultivada de dentro. Ela nasce dessa educação da vida interior, da contemplação do bem, da prática da virtude. Já ao contrário, né, a desordem, por outro lado, o que ela é? Ela é fruto da corrupção moral, da ignorância, do afastamento dessa finalidade última, dessa vida com propósito. E para eles, a decadência política sempre é precedida pela decadência espiritual. Muito interessante. Para eles, todas essas questões têm muito a ver com fundamento. Essas ideias, elas basicamente assentaram o desenvolvimento posterior da teologia cristã, especialmente na patrística e mais tarde na escolástica. Tá? Mas mesmo antes da sua transposição explícita para a teologia cristã, você já pode perceber que elas oferecem lições poderosas à igreja contemporânea. Você vai ver que a liderança requer sabedoria,
comunidade exige justiça, toda a estrutura deve estar voltada para o bem comum. E quando você vê essa transposição para a patrística, então os elementos que agora vão ser introduzidos vão assumir uma nova cor: a contemplação, a virtude, o governo eclesiástico. E é muito importante a gente notar que a herança da filosofia clássica, ela não foi abandonada com o surgimento do cristianismo, tá, pessoal? Pelo contrário, os pais da igreja, especialmente aqueles que viveram entre os séculos 2 e 5, eles reinterpretaram as categorias gregas à luz da revelação bíblica, ou tentaram fazê-lo, né? E na patrística, a ordem ela deixa de ser apenas uma harmonia cósmica ou política e ela, de fato, se torna uma reflexão da vontade divina. Você vai ver aqui que a contemplação, a virtude e o governo continuam centrais, mas agora estão integrados ao drama da salvação. E no início da tradição cristã, os primeiros teólogos enfrentaram um desafio monumental. A grande questão é como que a gente vai traduzir a experiência da fé em Cristo para um mundo que é moldado por categorias que são gregas e romanas. Como é que a gente vai fazer isso? Então, o pensamento patrístico de pais como Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nícia e mesmo o principal deles, Santo Agostinho, eles não apenas tentaram evangelizar os pagãos, mas tentaram batizar, né? Tentaram cristianizar a filosofia. E essa tarefa, ao meu ver, exigia mais do que pregação, exigia uma capacidade de síntese teológica absurda, uma sensibilidade filosófica aguçada. E nós sabemos muito bem das implicações disso para a doutrina bíblica. Quanto que, a partir daqui, você sabe disso, foram introduzidos conceitos antibíblicos, né? E aí o pensamento grego na teologia se tornou cada vez mais forte, desembocando, é claro, com falsas doutrinas que permeiam o cristianismo desde o catolicismo até o protestantismo. E esse, gente, aqui, ó, presta atenção. Essa aqui é uma crítica que eu vou fazer dentro desse episódio ao rastrear esse momento histórico para definir melhor os elementos da ordem dentro do contexto da patrística e do contexto introduzindo o contexto escolástico. Mas é muito importante a gente definir que esse é um ponto de referência para a Igreja Adventista, principalmente em relação à sua visão doutrinal ou como herdeira do mesmo sentimento da Reforma Protestante. Pois não é apenas uma questão de restauração de doutrinas, pessoal, pelo amor de Deus. Mas é uma questão da reforma do método teológico. Esse é o ponto. A Igreja Adventista não está interessada apenas em reformar doutrinas, mas a maneira como se faz teologia, como se articula a estrutura de liderança bíblica, o sistema de governo eclesiástico e, obviamente, de doutrinas. Mas o fundamento aqui é você pegar de que o que está por trás é o método teológico. E, nesse sentido, a Igreja Adventista está em oposição à visão grega platônica. E ela está muito mais alinhada a uma visão hebraica. E se nós formos olhar, por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, essa é uma doutrina que une todas as religiões e todas as facetas do cristianismo. E sabemos que o fundamento disso está na adoção de um background de pensamento grego na teologia. Mas para entender as raízes da ordem e como se dá essa visão das formas de governo eclesiástico ou mesmo da estrutura de liderança, é muito importante esse rastreamento histórico-filosófico. Porque muito do que nós teremos na Idade Média e os seus desdobramentos na modernidade, e por fim, vai desembocar no surgimento da Igreja Adventista, tem as suas raízes nessas ideias que vão se acumulando desde a Grécia Antiga até o surgimento da cidade-estado na modernidade. E embora nós sejamos parte de um movimento que resgata a revelação profética, muitas influências de caráter organizacional permeavam o nosso contexto. E foi isso que fez com que o movimento inicialmente tivesse muita preocupação se deveria se organizar ou não. E essas preocupações elas não surgem de um contexto propriamente presente, mas é um contexto que antecede a tradição das respectivas igrejas que haviam capitulado com uma mentalidade grega platônica em sua base do método teológico. Esse é o ponto. Isso aqui é crucial para a gente entender que o método teológico não diz respeito apenas à elaboração doutrinal, mas também ao sistema de governo e à estrutura de liderança. E o método teológico adventista articula, ao meu ver, uma matriz, né? Alguns chamam de matriz, outros chamam de matrix, uma matriz que entende a restauração da doutrina bíblica baseada primeiramente na escatologia. E daí o entendimento mais claro da cristologia.
E o santuário é esse centro articulador. Quando você vai pegar como base a escatologia, a cristologia, a soteriologia, o santuário é esse elemento articulador. Porque é da perspectiva do santuário que você entende o local da aliança, a mediação da aliança e o símbolo da aliança. E nessas três perspectivas estão os fundamentos do santuário celestial como local, do sacerdócio de Cristo como mediação e do sacrifício de Cristo como símbolo. São esses três elementos que dão base para a visão adventista da salvação, da missão, da igreja, do ministério. Eu sempre falo o seguinte: você quer explicar a salvação com o entendimento adventista? Faça isso com a lente do santuário. Você quer entender mais a respeito da soteriologia? Faça isso pela lente do santuário. Então você vai entender essa matriz, a matriz da salvação, da missão, da igreja, do ministério, e a implicação da salvação vai apontar diretamente para Cristo no santuário. Quando você olha a implicação da missão, vai apontar diretamente para o segundo retorno de Cristo. A implicação da igreja aponta para o entendimento do remanescente fiel. E a implicação do ministério aponta para o sacerdócio de todos os crentes. Gente, eu estou falando de algo essencialmente adventista aqui no seu entendimento. O santuário como raiz do movimento, Apocalipse capítulo 10, doce na boca, bem difícil no estômago, né? Amargo no estômago. Eu estou falando do entendimento de povo, de igreja, a partir de Apocalipse capítulo 12, remanescente fiel. E eu estou falando do entendimento da missão, a partir de Apocalipse 14. Isso levanta um movimento altamente escatológico, altamente cristológico, altamente soteriológico, altamente missiológico, eclesiológico e ministerial. Não é esse exatamente o fundamento daquilo que a gente já discutiu nos episódios anteriores, fundamento de uma ordem com sentido, uma ordem simbólica, uma ordem histórico-existencial, uma ordem de caráter infinito? Pelo amor de Deus, você precisa conectar os episódios aqui. Tá bom? Você precisa conectar os episódios. E é assim que você vai entender que o nosso sistema de organização, ele não nasce no vácuo. Embora eu esteja fazendo aqui cronologicamente, ou tentando fazer cronologicamente, sempre tentando fazer aplicações para não ser um episódio denso, né? Só fazendo rastreamento histórico, mas trazendo isso à realidade do nosso contexto, você precisa entender e conectar esses episódios para você entender que a nossa organização tem sentido, não nasce no vácuo. Ele é fruto de rompimento, é fruto também de resgate. É rompimento e resgate. Rompe com o método teológico grego-romano da cristandade e resgata os elementos da ordem revelada, como no contexto hebraico, como conversado aqui nos primeiros episódios do módulo 1. Além também da manutenção dos elementos que a ordem da filosofia clássica até a modernidade, baseado na razão, desenvolveram, sem, obviamente, que essas estivessem, né, em antagonismo com o método teológico que havia sido adotado pelos primeiros pioneiros. Então, no bloco seguinte, nós vamos trabalhar melhor esse contexto adventista, eu prometo para vocês. Nós vamos fazer esse rastreamento aí até basicamente o marxismo, como eu prometi, e aí a gente desemboca aí basicamente no surgimento do movimento adventista, porque o movimento adventista surge exatamente quando surgem essas teologias políticas, né? E o marxismo talvez é a maior expressão delas. Então, pode deixar que eu vou chegar lá e vai ser muito bom esse momento. Isso vai nos mostrar que não foi em vão saber todo o background que antecedeu a organização do movimento em 1863. Mas isso nos mostra, mais uma vez, que a organização está além das formas visíveis. Ela possui muito mais, pessoal. E esse é o objetivo dessa série A Ordem. Ir um pouco mais além dos manuais e regulamentos. É ir no espírito deles. O que está por trás? Portanto, quando a gente vai rastrear o contexto histórico, voltando aqui aos pais da igreja, né? Nós vamos ver que eles buscaram desenvolver uma visão de ordem profundamente espiritual. Veja, sai de um contexto racional, platônico, aristotélico, para um contexto profundamente espiritual, que reconhecia a hierarquia do ser, a primazia do amor como um princípio organizador. A virtude não era apenas uma disciplina ética, mas era um caminho de participação na própria vida divina. A contemplação era vista não como fuga do mundo, mas como fundamento para a ação justa e o governo sábio. E na tradição patrística, nós encontramos uma reinterpretação das virtudes clássicas. Você vai encontrar ali a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São chamadas as virtudes cardeais.
E essas virtudes elas foram integradas às virtudes teologais, que é a virtude da fé, da esperança, do amor. Essa integração permitiu que os cristãos vissem a vida moral como um processo de transformação interior que leva à comunhão com Deus e ao serviço ao próximo. A partir daí, as instituições, nessa perspectiva, não são apenas estruturas humanas, tá, pessoal? Elas são instrumentos da pedagogia divina na história. Então você vai encontrar a família, a igreja, o Estado, todos eles têm um papel na formação da vida interior e na condução da comunidade rumo ao reino. E quando essas instituições elas perdem o seu fundamento espiritual, elas tornam-se meros mecanismos de poder. Mas quando elas estão enraizadas na graça, elas se tornam expressões da ordem de Deus no tempo. E essa concepção tem profundas implicações para o modo como nós concebemos a liderança eclesiástica. Para os pais da igreja, liderar era representar Cristo. Não é em poder, mas é em serviço. E no contexto da cristandade, você vai ver que o bispo, o episcopo, o pastor, ele era chamado de pai espiritual não como título de honra, mas era como responsabilidade de pastorear a vida interior do povo. A autoridade era inseparável da santidade, o governo era inseparável da oração, a ordem era inseparável da contemplação. E no contexto adventista, essa herança patrística pode ser redescoberta como fonte de renovação espiritual e organizacional. A nossa tradição, a tradição adventista, valoriza a ordem, a representação, valoriza a missão. Mas a grande pergunta que fica aqui para nós é: será que nós temos cultivado a espiritualidade contemplativa que sustenta essa ordem? Será que os nossos líderes têm tempo de solitude ou vivem na vida da correria das reuniões e dos programas? Será que nossas estruturas refletem a santidade e a humildade dos primeiros líderes da igreja? Será que os nossos líderes se veem como pastores da vida interior coletiva ou eles se veem apenas como gestores de atividades? Então a patrística, pessoal, nos ensina que não há governo cristão sem vida de oração, não há liderança legítima sem interioridade, não há missão fecunda sem vida virtuosa e não há ordem verdadeira sem amor. E como adventistas, nós somos chamados aqui a resgatar o espírito da contemplação. Eu estou falando, pessoal, de momentos de escuta, momentos de silêncio. Quão difícil isso é para nós? É muito difícil. Momento de leitura bíblica em oração, de jejum, de serviço humilde. Isso não é luxo espiritual, pessoal, é fundamento de uma ordem que é saudável. Então, além disso, a patrística nos oferece um modelo de síntese. E esses teólogos, eles não rejeitaram o mundo antigo, mas eles tentaram redimir. Eles não descartaram a filosofia, mas eles tentaram batizá-la. Eles não destruíram a cultura, mas tentaram purificar com a luz do evangelho que eles possuíam. E ao contexto adventista sabemos no que deu isso. Nós sabemos. Mas por outro lado, com um fundamento claro, bíblico e profético, isso nos convida a fazer aqui um esforço de dialogar com o mundo contemporâneo, com a política, com a cultura, com as instituições, sem medo, pessoal, mas com discernimento. Não para a gente se acomodar, mas para a gente transformar e redimir o nosso contexto. Eu não afirmo isso como engajamento ecumênico partidário, longe disso, mas como um agente de transformação do contexto em caráter profético. Uma igreja que não é supracultural, por assimilar demais a cultura não redimida, e uma igreja que também não é subcultural, que se transformou num gueto sectário totalmente deslocado da realidade e assim sendo uma igreja sem interlocução, uma igreja que não comunica, que não dialoga. Nesse último caso, o evangelismo acaba se tornando apenas pesca de aquário do próprio mundo evangelical e não um cruzamento da evangelização do mundo sem Cristo. E eu estou aqui num contexto aqui altamente secular, onde a gente vê essa realidade de uma maneira profunda. Quando a gente domestica as nossas fronteiras, aí, pessoal, a igreja deixa de ser samaritana, angustiada no caminho de Emaús, para ser fria na clausura dos seus edifícios sagrados instituídos de missão. Neste caso, a igreja perde o seu caráter profético e ela articula sua escatologia completamente árida, sem conexão com o mundo real. Então, seu entendimento profético, ao invés de impulsioná-la à missão, a exclui de sua verdadeira audiência. E a implicação disso é quando a igreja entende o seu lugar como estrutura e governo. E a ordem não se reflete apenas em praxes e doutrinas, pessoal, mas em senso apostólico,
representativo e, acima de tudo, escatológico. E começando pela escuta, né? Ela se desenvolve no diálogo, no serviço, e ela vai desembocar no testemunho e na proclamação. E o que se decorre disso é uma igreja extremamente profética, uma estrutura de liderança completamente apostólica e um sistema de governo que entendeu que é meio de suporte, não fim de poder. É fantástico, né? Se nós podemos tirar algumas lições do período patrístico, é que ele nos convida a liderar com sabedoria espiritual, formar líderes com profundidade bíblica e teológica, a gente celebrar assembleias que sejam também cultos, a tomar decisões com temor e tremor, a compreender que a liderança não é apenas tarefa, mas ela é vocação. E quando você olha Agostinho, o mais influente entre os patrísticos aí latinos, ele para mim é o elo entre a filosofia platônica e a teologia cristã, né? Ele que conseguiu, de uma maneira fantástica, sintetizar, unir a patrística grega e a patrística latina, né? E ele vai ser essa face da filosofia platônica na teologia cristã. E em sua monumental obra A Cidade de Deus, ele distingue entre a cidade terrena e a cidade celestial. A primeira é marcada pelo amor a si mesmo até o desprezo de Deus, e a segunda pelo amor a Deus até o desprezo de si. Então, a ordem verdadeira só se realiza plenamente na cidade de Deus, mas ela deve ser antecipada, mesmo que imperfeitamente, na comunidade cristã. E para Agostinho, o governo não é uma mera organização do poder humano, mas é uma tarefa pedagógica. A autoridade política tem por função refrear o mal e preparar o coração para o bem. Esse é o papel do bom governante, do bom líder, refrear o mal na estrutura, tá? Tirar todos os elementos de antiética e da ausência da moral, tá? Já a autoridade eclesiástica, dentro desse contexto, deve guiar os fiéis no caminho da virtude, instruí-los na verdade, pastoreá-los com misericórdia. A ordem eclesiástica não é apenas funcional, ela é, dentro desse contexto agostiniano, ela é sacramental. Ela revela o cuidado de Deus para com a igreja, pela sua igreja. Quando você olha, por exemplo, Gregório Magno, outro marco da patrística, ele desenvolveu a figura do líder como um servo dos servos de Deus. Aqui, a função governativa está ancorada na humildade e no serviço. Aqui, inspirado tanto em Aristóteles quanto em Cristo, ele vai afirmar que quem não aprendeu a governar a si mesmo com virtude não deve governar os outros. Ou seja, o pastor, o bispo, o presbítero, todos devem ser mestres de uma vida interior e da paz. E por isso que a gente fala tanto aqui, né, que os líderes precisam ter espírito de paz. A ordem da igreja é reflexo da ordem da vida interior. A patrística, portanto, pessoal, não abandona a tradição clássica. Ela tenta convertê-la. E a contemplação do bem se torna aqui adoração, a virtude se torna fruto do espírito. O governo se torna serviço, e essa transposição marca profundamente a tradição eclesiástica ocidental e lança as bases para uma teologia política medieval muito forte. Mas também para estruturas de liderança cristã que até hoje nos desafiam quando a gente fala sobre modelos de liderança eclesiástica. Algo que a gente muitas vezes reflete muito pouco. Então, quando você olha o modelo da cidade de Deus versus a cidade dos homens, a distinção proposta por Agostinho entre essas duas cidades tornou-se uma das mais influentes categorias teológicas da história cristã. Aqui a gente fala sobre a teologia das duas espadas, né? Ela é, antes de tudo, uma distinção de amores. Uma, a cidade dos homens, que é construída sobre o amor desordenado de si mesmo, e a cidade de Deus, sobre o amor ordenado de Deus, né? Mas essa diferença de fundamento gera também uma diferença de ordem. A cidade dos homens se organiza com base no poder, na dominação, no prestígio e no controle. A ordem que ela impõe é frequentemente autoritária, desigual e egocêntrica, paternalista, no contexto latino-americano caudilista, mas quando bem intencionada, ela tende a absolutizar seus próprios meios e estruturas. Já a cidade de Deus se organiza com base na caridade, na humildade, no serviço. A sua ordem é leve, é escatológica, é reconciliadora. Ela não depende de coerção, mas do chamado. Desperta a vocação. Não vive de imposição, mas ela vive de atração. Essa dupla cidadania acompanha o cristão ao longo da história. A gente tem os dois, pessoal.
como a gente está vivendo num contexto de pecado, a gente tem os dois. Vivemos na cidade dos homens, mas pertencemos à cidade de Deus. Lideramos estruturas que são temporais, mas com um olhar voltado ao eterno. E é justamente essa tensão que deve informar a prática da liderança eclesiástica. O líder da cidade de Deus, ele não imita modelos imperiais, mas ele subverte tudo isso pela cruz. Ele governa servindo, ele administra intercedendo, ele planeja esperando. E essa visão também desafia o uso da ordem institucional. Toda vez, preste atenção, toda vez que a igreja tenta reproduzir os mecanismos da cidade dos homens, centralizando poder, apagando vozes, institucionalizando privilégios, ela atrai a sua identidade. Mas toda vez que ela vive essa autoridade como ministério, sua estrutura como vocação e sua missão como sinal do reino, então ela antecipa a cidade celestial. Portanto, pessoal, o modelo da cidade de Deus não é um sonho utópico, tá bom? Mas é um critério prático. Ele exige avaliação constante. Será que essa decisão reflete a ordem do reino ou os padrões do mundo? Será que essa estrutura facilita o serviço ou promove a dominação? Será que essa liderança revela a Cristo ou exalta a si mesma? Será que a cidade é de Deus ou é ao mesmo tempo a cidade dos homens que nós estamos promovendo? É isso que a gente tem que levar em consideração, porque a cidade de Deus é ao mesmo tempo escudo contra o mundanismo e é também horizonte para a santidade. Então a visão grega da ordem no corpo eclesiástico vai levar em consideração que a tradição grega da ordem influenciou não apenas o pensamento teológico, mas também o modo como a igreja passou a se compreender como um corpo estruturado. A metáfora do corpo presente já nos escritos de Paulo ganha força quando iluminada pela filosofia clássica, porque para os gregos a cidade era um organismo vivo. Cada cidadão tinha uma função em harmonia com o todo, e essa ideia de funcionalidade orgânica se ajustou com naturalidade à eclesiologia cristã. A igreja, então, como corpo de Cristo, passou a ser entendida como uma realidade hierárquica, mas cooperativa. Inspirada em Aristóteles, a concepção de partes que trabalham juntos para o bem comum reforçou a necessidade de ordem, papéis definidos, vocações específicas. E inspirada em Platão, fortaleceu então a ideia de que os que mais se aproximam da verdade, pela contemplação e pela sabedoria, essas pessoas são as que deveriam liderar. E essa visão não é meramente institucional. Ela tem implicações espirituais e morais. A liderança nesse modelo não é privilégio, mas é responsabilidade. O sacerdote ou pastor, ele não ocupa um lugar acima dos outros, mas é um papel específico para o bem do corpo. A ordem, portanto, não é autoritarismo, é serviço articulado. E quando cada membro reconhece a sua função e exerce com zelo, o corpo cresce em unidade e santidade. Essa concepção grega da ordem como harmonia que também impacta a liturgia, impacta a arquitetura e impacta também os rituais da igreja. Então, quando você olha a distribuição dos ministérios, a organização dos ofícios, o calendário eclesiástico, tudo reflete uma visão de tempo e espaço que são ordenados para facilitar essa contemplação do eterno e essa condução da vida interior à virtude. Aí você vai ver que a beleza, o equilíbrio e a repetição não são meras ornamentação, não é apenas ornamentação, mas é pedagogia da ordem. Tá? Muita gente, a gente fala bastante sobre a questão da liturgia no módulo 4 da residência de plantação e no módulo 5. Os dois são no módulo 4, tanto de revitalização quanto de plantação. E as pessoas estão esperando que a gente vai falar sobre liturgia como se fosse romper com a liturgia que está no manual da igreja, e a gente vai reafirmar, porque as pessoas não entenderam o porquê, não entenderam a razão, não entenderam o significado dessas questões. Tá? E não é simplesmente reafirmar uma ordem litúrgica, mas é reafirmar o porquê do porquê nós fazemos aquilo. E quando você vai olhar a liderança adventista contemporânea, esse legado desafia tanto o excesso de pragmatismo quanto o personalismo desestruturado. Essa concepção grega da ordem como harmonia também impacta a liturgia, impacta a arquitetura, os rituais da igreja, a distribuição dos ministérios, a organização dos ofícios, o calendário eclesiástico. Tudo isso, pessoal, reflete uma visão de tempo e espaço que são ordenados para facilitar a contemplação do eterno, a essa condução da vida interior à virtude.
Então, a beleza, o equilíbrio e a repetição que você encontra em muitos serviços da igreja não são meras ornamentações, mesmo num protocolo que você tem em uma reunião, uma assembleia, não são meras ornamentações, mas pelo contrário, isso é pedagogia da ordem, tá bom? É a maneira como a gente encena essa ordem divina. E na liderança adventista contemporânea, esse legado desafia tanto o excesso de pragmatismo quanto o personalismo desestruturado. A igreja precisa de líderes que compreendam o seu papel dentro de um corpo e não acima dele, que reconheçam a ordem como um meio de edificação e não como controle, tá bom? Que valorizem a formação espiritual e intelectual como base para o serviço público e que saibam que, sem harmonia, o corpo adoece. Tem muitas implicações para nós, tá bom? Desde a sabedoria prática e teológica aos nossos contextos de decisões da igreja, isso tem implicações profundas. Por quê? Porque a sabedoria herdada da tradição clássica e sua cristianização patrística não é um tesouro para ser admirado em museus teológicos, como alguns fazem, está lá toda a coleção da patrística, mas nunca leram nada. É muito bonito, né, ver todos os livros verdinhos lá, no meu caso, da editora Paulus, verdinho, bonitinho na prateleira. Mas isso não é apenas para você admirar, mas é uma ferramenta viva que você olha, analisa e com discernimento ajuda para tomar decisões na igreja contemporânea. A liderança adventista, se deseja manter a sua identidade profética e a sua funcionalidade espiritual, precisa integrar algumas dessas categorias à sua prática cotidiana. E eu diria, em primeiro lugar, a prática da contemplação. Tá? Platão falava da necessidade de o governante contemplar o bem. A patrística cristã vai reconfigurar isso como a necessidade de o líder estar em comunhão com Deus. Ou seja, dentro do contexto adventista, um pastor, um administrador que não contempla, ou seja, que não ora, que não reflete, que não se retira para escutar, ele perde a fonte da sabedoria. Toda decisão bem-sucedida começa em silêncio diante do Senhor. O pragmatismo sem contemplação vira ativismo vazio. Depois, é muito importante entender a virtude. Aristóteles defendia que o bem comum só seria alcançado se cada cidadão cultivasse virtudes. E Gregório Magno reforça isso. Só pode governar quem aprendeu a governar a si mesmo. Se você não aprendeu a ser governado, não pode governar os outros. Ah, mas isso é tão profundo. Tem tantas implicações para o nosso contexto. Na igreja adventista, isso se traduz em processos formativos, pessoal, que devem ir além de competência técnica. Já falamos isso no módulo 1. É necessário formar líderes virtuosos, pessoas que são prudentes, justas, temperantes, corajosas. É disso que nós estamos falando. A ética precisa ser critério de escolha, pessoal. Precisa ser critério de escolha, avaliação e promoção. Poucas vezes a gente leva em consideração. Já vi gente muito competente, mas muito mau caráter, assumindo posições que não deveriam ser assumidas. E em seguida, em segundo lugar, é muito importante a gente exercer a prática do governo como serviço. Então, quando você olha a cidade de Deus, ela não é regida pela dominação, mas ela é regida pelo cuidado. Os líderes da igreja precisam ser mestres do bem comum, cuidadores do corpo, guias que conduzem com brandura. As reuniões administrativas devem ser espaço de escuta e discernimento. As estruturas devem facilitar a missão, não dificultá-la. A linguagem precisa ser clara, o processo justo e o espírito precisa ser fraterno. Por fim, a gente precisa trabalhar a prática da arquitetura da ordem. A liderança precisa e deve olhar para o todo. O calendário, os cargos, os conselhos, os planos, tudo deve formar uma sinfonia, pessoal. Porque desordem gera desgaste. Já a harmonia gera saúde. A sabedoria prática consiste em integrar as partes num todo que glorifique a Deus e sirva ao povo. O teólogo ele precisa dialogar com o administrador, o discipulador com o planejador, o ancião com o presidente. O corpo precisa de coordenação, pessoal. Ao chegar à síntese do pensamento patrístico e da teologia política, principalmente agostiniana, nós somos levados a uma pergunta que eu acredito que seja crucial. Como é que a igreja representa a ordem de Deus no mundo? E a resposta
não pode ser apenas doutrinária ou estrutural, ela precisa ser existencial. Esse tem sido o meu ponto aqui. Representar é tornar presente. E no corpo de Cristo isso acontece por meio de liderança. Isso acontece por meio de comunidade, isso acontece por meio de testemunho. A igreja, segundo o Novo Testamento, ela é corpo, gente. Ela é templo, ela é povo, ela é noiva. Se você olhar, cada uma dessas imagens envolve aspectos de governo e de comunhão. Envolve aspectos de autoridade e de serviço. O corpo tem cabeça, que é Cristo. Os membros cooperam. O templo é edificado com pedras vivas. O povo é chamado a ser santo, é chamado a ser separado. E a noiva se prepara para o encontro com o noivo. Isso significa que nossas estruturas de liderança precisam refletir a natureza relacional e orgânica que envolve o reino de Deus. E no modelo apostólico, a autoridade era sempre vinculada à missão e ao serviço. Os apóstolos eram enviados e não apenas instituídos, pessoal. Eles formavam comunidades, mas também delegavam responsabilidades. Paulo estabelecia presbíteros, mas também incentivava o exercício dos dons. A autoridade aqui, pessoal, era partilhada. Ela era contextual, ela era carismática. E a Igreja Adventista, com seu modelo representativo, tem uma oportunidade única de recuperar essa dimensão. Nossos pastores, anciãos, administradores e líderes de ministérios, eles não são donos de estruturas, mas eles são representantes da comunhão diante de Deus e diante da comunidade. Está entendendo? Eles são sinais visíveis da ordem espiritual. E quando essa liderança ela é vivida com humildade, com serviço e com oração, então ela se mostra em santidade e ordem. Ela torna presente a graça de Deus. A representação nesse sentido não é apenas política, mas ela é espiritual. Não se trata apenas de expressar a vontade da maioria, mas de discernir a vontade de Deus. Isso exige, obviamente, muita escuta, pessoal. Isso exige contemplação, isso exige intercessão, estudo da palavra de Deus, sensibilidade pastoral muito aguçada. Quando você olha uma comissão que ora mais do que vota para discernir a vontade de Deus, isso é fantástico. Estou falando de uma assembleia que jejua antes de deliberar. Ela pode representar com muito mais integridade. É uma liderança que consulta a Bíblia antes de estatísticas para liderar com muito mais fidelidade. Além disso, o governo no corpo de Cristo é um testemunho público. A maneira como nós tratamos os conflitos internos, como nós gerimos os recursos, como nós escolhemos nossos representantes, como nós corrigimos nossos erros, tudo isso fala ao mundo. Uma igreja que vive em ordem, essa ordem como testemunho, ela é uma luz na escuridão institucional do nosso tempo. E é por isso, pessoal, que eu apelo aqui nessa série que a reforma organizacional ela não pode ser apenas técnica, ela precisa ser espiritual. Reformar e reencantar. Esse é o grande mote dessa série. Nós queremos reencantar você com a organização. Tá? Estamos falando de reordenar, porque reordenar é realinhar com a missão. Representar é refletir o caráter de Cristo. E governar é lavar os pés, como ele fez. Qualquer outro modelo será apenas um eco da cidade dos homens e não um sinal da cidade de Deus. E essa parte do episódio é um convite à coerência. Que nossas lideranças sejam expressão da palavra, que nossas estruturas sejam alimentadas pela oração, que nossos cargos sejam ocupados por vocacionados, que a nossa comunidade funcione como corpo e não como empresa. Nós não somos igreja SA. Que nossas comissões sejam escolas de fé, que os nossos votos sejam acompanhados de lágrimas e esperança. É disso que nós estamos falando. A ordem eclesiástica, quando ela é bem vivida, ela não oprime, pessoal. Ela liberta. Ela não sufoca. Tá? Ela organiza para servir. Ela não impõe, ela guia. E, acima de tudo, ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio para que Cristo seja tudo em todos. E é assim que nós representamos. É assim que nós testemunhamos. É assim que governamos como corpo de Cristo. Portanto, pessoal, o desafio que se coloca à Igreja Adventista é claro. Liderar com sabedoria antiga, com luz profética e espírito de serviço. Não para retornar ao passado, simplesmente, mas para aprender com ele. Não para repetir fórmulas, mas para recuperar princípios. E assim, a gente manter vivo a ordem que vem do alto. Aquela que edifica o corpo, que testemunha o reino e aquela que prepara o povo para encontrar com seu Senhor com reverência e beleza. Esse é o nosso sonho aqui nessa série com você. Reencantá-lo.
com a organização. Bem, que Deus te abençoe. Eu sei que nós temos ainda uma jornada ainda de mais aí 6 episódios nesse módulo 2. E o próximo episódio eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, porque a gente quer dar sequência agora na escolástica até chegar na Idade Moderna. Que Deus abençoe grandemente você e te vejo no próximo episódio.